Hoje eu vou falar sobre um erro que muitos cristãos cometem e cometem sem perceber. Principalmente quando eles estão no início da caminhada com Deus, que acham que tudo é flores, tudo vai ser incrível, tudo vai ser maravilhoso. E deixa eu te contar a verdade, não é assim que funciona. Não é assim que funciona e não é assim que vai funcionar, mas é um erro esdrúxulo, que quem começa a entender mais do evangelho vê que isso é totalmente errado, mas quem tá no início, por não conhecer tanto, comete esse erro e acaba abandonando o evangelho por conta desse erro, que é o quê? Você achar que buscar a Deus é sobre sentimento. Você tem que parar de achar que buscar a Deus é sobre sentir arrepios, é sobre sentir sentimentos, sobre sentir aquele fervor todo santo dia, e não é assim que funciona. A caminhada com Deus não é sobre sentimento, é sobre fé. É sobre você ter a certeza que Ele tá te ouvindo, é sobre você ter a certeza que Ele tá te vendo, mesmo nos dias que você não sente absolutamente nada. E é esse o verdadeiro evangelho. Não é sobre sentimento, não é sobre obras, é sobre fé em Deus. E muita gente comete esse erro de achar que o evangelho é sobre sentimento. Ai, eu vou parar de buscar a Deus porque eu não sinto mais aqueles arrepios de antes. Arrepios? Você sabe quem também sente arrepios quando escuta o nome de Deus? O diabo. O diabo também sente arrepios, os demônios também sentem arrepios quando escutam o nome de Deus. Então você vai mesmo se basear num sentimento que até os demônios têm quando escutam o nome dele para guiar a sua caminhada com Deus? Eu espero que não. E no vídeo de hoje a gente vai discutir exatamente sobre isso. Então, é um formato de vídeo até mais simples, um negócio diferente do que eu fiz no passado, que a gente tem aqui 2 versículos em verdes e 2 problemas em vermelho que a gente vai buscar a solução no vídeo de hoje. Exatamente sobre isso que é o tema. Pare de achar que é sobre sentimento. Pare de achar que a caminhada com Deus é sobre você sentir algo, cara. Não é sobre isso. E temos aqui 2 versículos que falam especificamente sobre você se apoiar no próprio entendimento e etc. O primeiro versículo é. Cadê? Pronto, rapaziadinha, vamos fingir que nada aconteceu e que o versículo estava aqui o tempo todo, tá bom? Vamos lá, o primeiro versículo é Provérbios 3, 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa do seu próprio entendimento. Lembre-se de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Nunca pense que você é sábio demais, tema o Senhor e evite o mal. O que esse versículo está dizendo pra gente? Eu quero destacar especificamente essa parte aqui, ó. Confie no Senhor de todo o coração e não dependa de seu próprio entendimento, galera. Qual o erro que muita gente comete? Se apoiar no próprio entendimento de achar que buscar Deus é sobre você sentir algo. Você diminui, fazendo isso, você simplesmente diminui a grandiosidade divina a apenas algo que você sente interiormente. Você tenta colocar Deus, que é infinito, dentro de você mesmo, que é um ser limitado, um ser mortal. Ou seja, quando a gente começa a confiar no próprio entendimento, buscando Deus, ao invés de confiar na própria palavra, no que está escrito na Bíblia, a gente comete esse erro de confiar mais em si mesmo do que em Deus. E é justamente isso que esse provérbio está destacando para a gente. A gente não pode confiar no nosso próprio entendimento, e sim na palavra que Deus tem para a gente. E esse provérbio da Bíblia fala exatamente sobre esse problema aqui, que é o coração é enganoso. O nosso coração engana a gente. Então a gente não pode confiar no que o nosso coração quer. Não espere que o seu coração não espere milagrosamente que você tenha vontade de buscar Deus. Porque se você ficar esperando para buscar Deus só quando você tiver vontade, é a verdade que você não vai buscar nunca. Porque Deus não é sobre você sentir vontade, é sobre você reconhecer que depende dele. Mas isso a gente vai tratar mais na frente no vídeo. O coração é enganoso. Não espere que seu coração tenha vontade de buscar Deus, pois ele só deseja a carne. O nosso coração, ele não quer saber de Deus. A verdade é essa. A gente é um ser. Nós somos seres mortais, nós somos seres que nasceram do pecado. Então, o nosso coração, o maior desejo dele não é buscar Deus, é buscar a carne. É buscar os desejos desse mundo, é buscar o pecado, é buscar a promiscuidade e não buscar verdadeiramente Deus. O que muita gente erra fazendo é achar que nosso coração vai conseguir guiar a gente para o caminho certo, e não é essa a verdade. A verdade é que só quem consegue nos guiar para o caminho certo é Deus. Como próximo versículo, a gente tem Jeremias 17, 10, 8 ao 10, que diz:
Quem confia em Deus é como uma árvore plantada perto da água. Não se preocupa quando vem o calor e continua dando frutos. O coração humano é enganoso e perverso, mas o Senhor examina os pensamentos e recompensa cada um conforme suas ações. São dois versículos diferentes, com contextos diferentes, mas eles falam a mesma coisa. O coração humano é enganoso. O nosso coração engana a gente. Então, como é que você vai confiar numa coisa que você sabe que vai te enganar? Não tem sentido. Isso gera o próximo erro, que é buscar sem vontade não é errado. Muita gente pensa que buscar Deus sem vontade é errado, porque eu tô buscando sem vontade, eu não vou buscar. A pessoa acha que quando ela busca sem vontade, significa que ela não tá buscando de todo o coração e não tá se entregando verdadeiramente, e isso é totalmente errado. Mas não é assim que funciona, porque quando você busca sem vontade, é aí que você mostra a sua maturidade espiritual. Você mostra que você entendeu que buscar a Deus não é sobre sentir, não é sobre ter vontade, é sobre você entender que buscar Ele é uma necessidade básica, tal qual comer, tal qual dormir. Também buscar a Deus é uma necessidade que a gente tem que alimentar diariamente. Buscar sem vontade não é errado, como muita gente pensa. E eu tenho que destacar mais alguma coisa que é extremamente importante. O começo do versículo da passagem diz: Quem confia em Deus é como uma árvore plantada perto da água. Não se preocupa quando vem o calor e continua dando frutos. Mas o Senhor examina os pensamentos e recompensa cada um conforme suas ações. Então, o que essas duas partes do versículo estão querendo dizer pra gente? Essa primeira parte do versículo destaca exatamente isso. Quando a gente confia no Senhor, se apoia mais nele do que nós mesmos, no nosso próprio entendimento, a gente começa a ser uma árvore que foi plantada perto da água. Por quê? O que esse versículo quer dizer? Que quando a gente começa a confiar no Senhor, a gente começa a beber da fonte, como se fosse assim. A gente se apoia no entendimento dele e a gente vai se renovando a cada dia mais, tal qual uma árvore que é plantada perto da água, tal qual uma árvore que é plantada perto da água, e toda hora que ela precisa, ela se alimenta do Espírito, no caso essa analogia, e vai dando cada vez mais frutos. A gente tem que se apoiar mais no entendimento de Deus. E o que isso significa? Se apoiar mais na palavra dele do que em nós mesmos. Porque quando a gente faz isso verdadeiramente, é que a gente começa a buscar Deus de verdade. A outra parte do versículo que eu quero destacar é essa. Mas o Senhor examina os pensamentos e recompensa cada um conforme suas ações. O que isso significa? Que nós, isso inclusive destaca muito o buscar sem vontade não é errado. Nós, quando a gente busca, mesmo sem vontade, a gente tem aquele pensamento de resistência, eu não vou querer buscar, porque eu tô sem vontade, eu tô cansado, eu tô com preguiça muitas das vezes. Essa é a verdade. A gente é errado, a gente é humano, a gente tem que admitir. Que muitas vezes a gente não busca porque a gente tá com preguiça. E isso é verdade, é a realidade humana. Mas enfim, quando a gente busca, mesmo sem vontade, Deus nos recompensa conforme as ações. Deus nos recompensa conforme suas ações, tá aqui, ó, destacado, ó. Ou seja, quando a gente busca mesmo sem vontade, quando a gente busca não querendo, quando a gente busca mesmo sendo algo que a gente não quer na hora, Deus vai recompensar a gente. Muita gente pensa que quando busca Deus sem vontade não adiantou de nada. Quando busca Deus sem vontade, ele não vai escutar, ele não vai falar com a gente, mas é justamente o contrário. Quando a gente busca mesmo sem vontade, é que nossa fé amadurece de verdade. Quando a gente realmente entende que o buscar a Deus não é só uma parte do dia, não é só um hobby, não é só um negócio que, se der, deu, se não der, não deu. É uma necessidade, é algo essencial. E muitos que estão começando na caminhada agora cometem esses erros, de se apoiar no próprio entendimento, de se apoiar no coração, e com esse se apoiar no próprio entendimento, achar que buscar a Deus precisa ter vontade. Achar que buscar a Deus precisa ser aquele negócio de, eu estou muito feliz hoje, eu vou buscar a Deus. E não é assim. Muitas vezes a gente vai estar acabado, muitas vezes a gente vai estar cansado, muitas vezes a gente vai estar triste. E é em Deus que a gente acha esse consolo, esse entendimento de que, nossa, aqui eu estou seguro porque o Pai me ama e cuida de mim. Não é sobre buscar a Deus quando você está bem, e sim buscar a Deus toda hora, estando bem ou não. Porque quando a gente não está bem, Ele cura as nossas feridas e cura e nos ajuda a ficar melhor.
Enfim, era essa palavra que eu tinha para conversar com vocês hoje, foi algo até meio rápido, não vou mentir, mas eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e feito você entender que não é sobre sentimento, é sobre fé. De resto, eu queria agradecer você por ficar até o final. Por favor, deixe seu like e se inscreva caso você tenha gostado, para que a palavra de Deus se espalhe para ainda mais pessoas. E comente aqui embaixo. Não é sobre sentimento. Se você chegou até aqui, para eu dar um coraçãozinho no seu comentário. Enfim, até o próximo vídeo.